Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Antônio Santos e estamos estudando a revista Profetas Maiores, Mensageiros de Deus em Tempos de Angústia, Esperança e Salvação, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula de lição de número 3, que tem por título A Unicidade de Deus. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estar gravando esta aula e também quero agradecer ao crente docente, ao pastor Edvanei e toda a equipe aí que tem por trás desse trabalho aí, que tem direcionado essas pessoas para o ensino. Então, só tenho a agradecer. Então, como já é de praxe, vocês que estão acompanhando a minha aula sabem que eu gosto de fazer a leitura do texto áureo para, então, dar início à nossa lição, tá ok? Se você não tiver a revista, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, em Isaías 42, verso 8. Esse é o nosso texto áureo desta lição, que vai dizer o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Interessante que o profeta Isaías, se pegarmos o livro deste profeta, ele vai podemos definir por seções, separar por seções esse seu livro, que compreende aí 66 capítulos. Então, do capítulo 1 ao 39, vai falar do pecado da nação de Israel. Então, que com o passar do tempo, o Senhor traria o juízo para aquela nação. Então, nos capítulos de 40 a 66, nós vamos ver que o plano de redenção divina deste povo, onde podemos ver a mão de Deus sobre aquela nação. E também podemos dividir uma certa seção, do capítulo 40 ao 48, que o Santo de Israel revela sua grandeza e majestade em relação aos ídolos adorados nas nações pagãs, porque naquele contexto o povo de Israel estava com esse déficit em seu caráter, pois eles estavam adorando imagens, criando imagens de escultura. Então o profeta Isaías ele bate bastante nessa tecla, em virtude de demanda na qual o Senhor direcionou ele para se profetizar contra esse povo, sobre esse pecado que o povo estava fazendo contra o Senhor. Então, vamos abordar a nossa parte 1, que tem o seguinte tópico: a revelação do único Deus, onde a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Deus que teve a iniciativa de se apresentar ao homem. Então, ele, como Criador, ele se apresentou à sua criação. A gente pode ver isso claramente em Gênesis capítulo 1. Deus vai lá, cria o mundo através da sua palavra, onde o Espírito Santo pairava sobre as águas e tudo mais. Vamos ver ele construindo, né, a criação que veio do nada. Deus criou o mundo do nada. Iremos abordar isso mais para frente. Então, é isso que iremos tratar aqui neste momento, sobre a revelação de Deus. Deus se revelou à humanidade através de algumas formas que, através desta lição, nós iremos tratar. Então, no nosso tópico 1.1, vai falar em sua gloriosa natureza. Deus não apenas existe, ele existe de tal modo que podemos conhecer coisas a seu respeito. Ou seja, ele é um Deus pessoal. Nós podemos nos relacionar com ele de forma pessoal e individual. E também de forma coletiva. Nós, como igreja, podemos nos relacionar com o Senhor. Então, o Senhor dos Exércitos não é uma energia de força impessoal. Deus tem personalidade. Jeremias capítulo 10, verso 3 ao verso 7, vai falar sobre isso. E é um Deus pessoal que busca se relacionar com a humanidade. O Senhor possui atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Antônio, o que seria atributos incomunicáveis? Veja bem, atributos incomunicáveis são atributos que o Senhor possui, no qual ele não compartilha com o ser humano. Por exemplo, a soberania dele, só o Senhor é soberano. É um atributo no qual Deus não compartilha com ninguém. Eu e você não somos soberanos, nós, na verdade, somos seres totalmente limitados. Deus, ele é onipotente, ou seja, é aquele que tem todo o poder.
Deus é onisciente, ele é onipresente. Eu poderia até aqui ficar citando alguns outros atributos, no qual só Deus possui, mas não é isso que eu quero falar com você. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus sempre existiu. Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória a Deus. Deus, ele é único. É uma das suas qualidades, esses atributos nos quais ele não compartilha com o homem o torna único, um ser único. Outro ponto aqui, 1.2, na obra da criação. A criação manifesta o Criador, que com poder criou os céus, e os estendeu e formou na terra tudo o que produz, e que dá respiração ao povo que nela está o Espírito, aos que andam nela. Isaías 42, verso 5. Algo interessante que eu vou tratar aqui com vocês é o seguinte, que a crença da existência de Deus, com o passar do tempo, ela passou a sofrer alguns embalos, pois Charles Darwin, em 1808, foi o seu nascimento, em 1882, de seu falecimento, ele manifestou ao mundo a teoria da evolução. Eu não vou ficar aqui prolongando nisso, mas o que é isso? Em seu livro A Origem das Espécies, lançado em 1859, ele entendeu que a humanidade, ela simplesmente ela foi acontecendo, foi como se fosse a teoria da poeira cósmica, né? Pozinho por pozinho foi se acumulando até chegar às moléculas e assim se transformar em tudo aquilo que nós vemos hoje. Então, algumas pessoas foram adeptas a esse pensamento, não vou falar só apenas algumas, mas muitas pessoas aderiram a essa ideia. Então, deixaram ali Gênesis capítulo 1, capítulo 2 um pouco de lado para acreditar nessa teoria. Mas, se você tem fé, se você acredita na palavra de Deus, você sabe que Deus, como Criador, ele tem total poder para fazer tudo aquilo que está escrito em sua palavra. Então, é isso que a gente quer tratar aqui com vocês, porque é um pouco incoerente nós tratarmos esse assunto. No entanto, que no hebraico, quando diz que Deus criou, a palavra ali no hebraico é bara, ou seja, é criar coisas do nada. E os cientistas eles têm essa dificuldade em entender esse ponto, que Deus é soberano para criar coisas do nada. Deus não depende das circunstâncias para mudar e gerar um milagre em nossas vidas, pois ele não está limitado ao tempo. Hoje mesmo, ao escutar essa aula, Deus pode gerar algo no seu coração e efetuar um milagre na sua vida, porque Deus não está limitado a este tempo, Deus está acima do tempo, além do tempo, é no Kairos, não no Cronos, na qual nós habitamos. Eu e você conseguimos entender sobre tempo. Por exemplo, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, já deixou de ser 1 milhão de anos. Agora, se você tirar um dia da eternidade, não vai deixar de ser eternidade, porque vai falar que a palavra diz que Deus ele é pai da eternidade. Então, Deus está acima daquilo que eu e você podemos compreender. Então, nós precisamos entender a obra de Deus e acreditar e ter fé naquilo que Deus disse através de sua palavra. Outro ponto interessante na revelação do Senhor é no socorro do seu povo. Interessante que em Isaías capítulo 37, quando Senaqueribe veio contra Judá, Ezequias entrou na casa de Deus e buscou o Senhor para interceder pelo povo. Senaqueribe já tinha destruído 46 cidades em Judá. Mas só que o Deus ele é um transformador de circunstâncias negativas, de cenários totalmente contraditórios, improváveis. Deus mudou aquela situação a partir do momento que Ezequias entrou na presença e orou para o Senhor. Ou seja, ele fez o papel de intercessor. Olha que interessante. Ele intercedeu pela sua nação. E Deus, ao ver que a sua nação estava sendo oprimida, Deus não permaneceu calado, Deus não permaneceu quieto sobre aquela situação. Não. Deus se posicionou, ele se colocou na posição de criador, de pai, de marido. Isaías capítulo 54, Deus se apresenta como marido de Israel. Então, ele não deixou a sua esposa ao relento, desamparada, não. Deus foi lá e, através de um anjo no qual ele encaminhou, ele derrotou 185 mil assírios. Essa história está lá em Isaías capítulo 37, verso 21 ao 32. Depois você lê com calma. Deus intercedeu sobre aquela nação.
Então, aprenda que quando nós entramos na presença, o Senhor toma as nossas dores e luta as nossas batalhas. Então, para de achar que esse problema não tem solução. Ei, esse problema tem solução. Deus é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona. Então, a partir do momento que nós nos encontramos diante dele, nós abrimos nosso coração. Irmão, deixa eu te falar algo que eu estava lendo num livro há um tempo atrás. O nome do livro é Manso e Humilde. Então, ao ler esse livro, eu tive o seguinte entendimento, que aconteceu o seguinte. Em Mateus capítulo 8, quando um cego, na verdade um leproso, o leproso se apresenta para o Senhor, ele vai dizer: Senhor, eu quero ser curado. E a grande sacada que nós podemos ter neste capítulo é o seguinte, é que a palavra usada ali pelo leproso foi telos, ou seja, no grego quer dizer alguém que tem uma certa ansiedade, um desejo ardente, alguém que está abrindo o seu coração. Então, a resposta que Jesus deu para aquele leproso foi a seguinte: eu telos, eu desejo, eu anseio pela sua cura. Ou seja, então o sentimento que o Senhor tinha era o mesmo que aquele leproso estava tendo naquele momento. Enquanto o leproso estava tendo o grande desejo de ser curado, o Senhor Jesus manifestava o mesmo desejo: eu quero que você seja curado. Então, nós devemos ter esse entendimento quando abrimos o nosso coração para o Senhor. Ele manifesta a sua glória, o seu poder de forma sobrenatural. Então, passamos a entender isso aí. Pois Deus, ele é único. No tópico 2, vai dizer que Deus incomparável e os ídolos. Bom, a idolatria constitui infidelidade contra Deus. Jeremias capítulo 3, do verso 1 ao 2, no verso 20 também. Jeremias capítulo 3, verso 2 vai dizer o seguinte: levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu. Olha isso, ou seja, porque Deus comparava a idolatria que a sua nação estava tendo a uma traição, a prostituição. Em Deuteronômio capítulo 4, no verso 15 a 18, Deus dá claras instruções para o povo não buscar fazer ídolos. Os ídolos eram fabricados pelos próprios homens, ou seja, eles fabricavam, eles esculpiam, eles lapidavam. Deus ia e colocava dentro da sua casa, no lugar de certa relevância, ele adorava. Eles acreditavam que estavam sendo abençoados através daquelas imagens nas quais eles mesmos construíram, o que não faz o menor sentido. Porque Deus se manifestou de inúmeras formas àquele povo no deserto, com chama, com nuvem de fumaça, com grande poder, ele julgou a nação dos egípcios e libertou o povo de uma nação. Então, coisas que eram contadas de pai para filho, de geração em geração. Então, aquele povo, ele simplesmente se prostituiu. Ele falou: olha, não quero esse Deus, eu quero acreditar em outros deuses, e assim foi. E assim o povo foi se corrompendo. Então, Deus usou a Babilônia, nos assírios, para poder fazer com que julgasse aquele povo, usou essa nação pagã como ferramenta para poder extrair desse povo esse pecado da idolatria. Então, eu entendo o seguinte: o homem não pode moldar a forma de Deus, mas Deus pode mudar a forma do homem, pois ele é o olheiro e nós somos apenas os vasos. 2.1. Quem são os ídolos? Bom, a idolatria é uma prática de cultuar ou venerar a imagem ou ídolo. De acordo com Isaías capítulo 37, no verso 19, os ídolos eram de objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas, como eu falei anteriormente. Mas olha que interessante, olha o que o salmista vai dizer sobre essa situação, sobre esse contexto dos ídolos. Leia comigo aí, por favor. Os ídolos das nações de prata são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles que fazem todos que neles confiam. Olha isso, ou seja, está falando que a partir do momento que a tua confiança está naquilo que você entregou, que você lapidou, que você construiu, você está simplesmente depositando a sua confiança em aquilo que simplesmente não tem
animação nenhuma. Ou seja, é um ser completamente inanimado, não tem manifestação de poder. Somente o Senhor é poderoso. Lembra como eu falei que o Senhor era soberano? Que era um atributo incomunicável no qual ele não compartilha com ninguém? Imagina, o Senhor jamais dividiria a sua soberania com algo que foi construído pelo homem. Entenda o seguinte, a nossa confiança tem que ser no nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, o único de ser digno e adorado. Nós devemos tomar essa posição de alguém que confia plenamente no Senhor. E interessante que o nosso contexto atual, hoje em dia, né, nós como igreja, não temos mais no nosso meio evangélico, nós não temos o hábito de adorar a imagem, nós simplesmente repudiamos tal hábito. Só que, entenda, também é uma espécie de idolatria quando você só vai ao culto quando é o pregador no qual você gosta. Entenda, fulano vai estar pregando lá na igreja hoje, amém, então hoje eu vou. Mas essa não deve ser a sua motivação. A sua motivação para estar indo à igreja cultuar deve ser adorar aquele que há de vir. Deve ser adorar, cultuar o Senhor Jesus. É ser impelido pelo Espírito Santo para estar em comunhão com a igreja. Não é porque o pastor tal, o fulano de tal, o cantor tal estará lá que deve ser a sua motivação para estar presente no culto. E sim, simplesmente entender que é a presença que vai te tomar naquele ambiente, você cultuando com os seus irmãos, sentindo a glória de Deus sendo manifestada naquele lugar. É isso que deve te ansiar a estar na presença, a ir aos cultos. Porque, mas é um culto que talvez não vai ter movimento. Irmão, Deus não está limitado a isso, não. Deus está limitado ao tema do culto, porque o culto quem faz é Ele. Então você tem que ir com a expectativa completamente diferente, culto após culto. O que será que o Senhor vai fazer neste culto? Seja culto da palavra, seja culto da vitória, seja uma aula de EBD, seja qual for. É ir com um sentimento de expectativa para aquilo que o Espírito Santo irá tratar ao seu coração. Essa deve ser a sua verdadeira motivação para estar indo nos cultos. Amém? 2.2. Não há ninguém como o nosso Deus. Deus é o único, incomparável. Os ídolos não são uma fraude e promovem toda espécie de engano. Mas Deus é a verdade. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Rei vivo e eterno. Os ídolos não podem movimentar-se, não podem responder a qualquer petição e não podem livrar os seus seguidores da sua tribulação. Ou seja, para o que estava acontecendo naquele povo, naquele momento, naquela circunstância, imagem de escultura nenhuma tinha poder para livrar aquele povo. Imagina a condição que aquele povo estava passando. Estava sendo perseguido, estava sendo subjugado, estava sendo oprimido. Alguns estavam sendo levados para o cativeiro. Imagina você sair da sua terra, da sua nação, no qual você foi criado, você viu bênçãos, você viu tantas manifestações do poder de Deus através da colheita e tantas outras coisas que o Senhor fez para aquele povo. O Senhor liberou uma promessa para um homem. Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, que eu vou levar você para uma terra, lá é uma terra boa, que mana leite e mel. E Deus fez essa promessa e cumpriu. Deus levou para aquela nação, tinha um propósito para aquela nação. A nação de Israel tinha um propósito. Êxodo capítulo 19, o Senhor era explícito em seu propósito de explicar ao seu povo qual era o propósito daquela nação. Formar uma nação santa, uma nação de sacerdotes, serviria como modelo. Uma tribo pegou das 12 tribos, separou uma, a tribo de Levi, separou a tribo de Levi, ficou as outras 12 tribos. A tribo de Levi seria a tribo modelo, a tribo de sacerdotes. Sendo, após ter manifestado, ter cumprido o seu papel, iria então ter as 12 tribos, todas as outras tribos seriam envolvidas nisso. Então Deus faria o seguinte: uma nação de sacerdotes. Essa era o propósito desse povo, dessa nação escolhida, no qual não cumpriu o seu propósito. Mas Deus, ele é fiel e justo. Deus tem palavra, tem comprometimento com aquilo que ele disse que iria fazer. Então Deus separou o seguinte: Deus separou a sua igreja para fazer essa missão. No entanto, que nós, como igreja, a igreja, o organismo, não falo de organização, um templo, não, falo como organismo vivo, é vitoriosa. A palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão. Irmão, para pensar um pouco.
porta, quando você está dentro da sua casa, você está de porta trancada, você não sente segurança? Então, ou seja, a porta, ela é o quê? É um instrumento de defesa. Porque você, quando está dentro, você se sente seguro. Só que a palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, toda a defesa que o inimigo tiver vai ser derrubada diante da igreja. A igreja irá permanecer vitoriosa e gloriosa. Irá reinar com o Senhor Jesus. Essa é a promessa para esses tempos de hoje. Amém? Por isso, nossa fé deve sempre estar fundamentada no Senhor, pois Ele é incomparável. Isaías capítulo 46, verso 5, vai dizer o seguinte: com quem vocês vão me comparar? A quem serei igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Ou seja, não há nada que possa ser comparado ao Senhor Jesus. Amém? Por isso, irmão, se você tem algum ídolo no seu coração, se a tua motivação para estar fazendo a obra é algo que não é o Senhor, reveja os seus conceitos. Isso vale para mim e para você. A gente precisa entender o propósito de Deus em nossas vidas. Você, como igreja, você tem um propósito. Fazer discípulos, ser testemunha de Deus. Esse é o seu propósito. Estou falando de chamado, de ministério, não. Estou falando de propósito individual que Deus deu para todos nós. Entenda? Esse propósito que, né, na verdade, coletivo, que abrange a mim e a você, é de ser testemunha de Deus. Jesus, como estava ascendendo aos céus, ele falou: ser-me-eis meus testemunhas. Amém? Então é isso que nós devemos fazer. Na parte 3, vai falar sobre a manifestação da grandeza de Deus. Então vamos lá. Na formação de seu povo Israel, foi o Senhor quem escolheu Israel. Isaías capítulo 44, do verso 1 ao verso 2. E o Eterno escolheu com os seguintes objetivos. Olha só. Isso é a nação de Israel. Ela foi criada para a glória do Senhor. Isaías capítulo 43, verso 7. Para servir o Eterno. Isaías capítulo 44, verso 21. Para louvar o Altíssimo. Isaías capítulo 43, verso 21. Para ser a luz divina e iluminar as nações. Isaías capítulo 60, do verso 1 ao 3. E por meio dela vir o Salvador, o Cristo. João capítulo 4, verso 22. Porque a palavra vai dizer que a salvação vem dos judeus. E a salvação, na qual estava se referindo ali, é o Senhor Jesus, pois a salvação vem por intermédio de Cristo. E aqui foram alguns pontos da nossa própria lição que está abordando exatamente isso, o propósito daquela nação. Mas e nós como igreja? Será que difere muito do propósito que aquela nação tinha? Pois nós como igreja temos a obrigação de glorificar o Senhor. Nós também temos a obrigação, como igreja, de servir o Senhor. Como igreja, de louvar ao Senhor. Aqui está falando também para ser luz divina e iluminar as nações. Jesus falou que nós somos luz do mundo e sal dessa terra. Ou seja, nós também temos uma obrigação com as nações. O Salvador, ele foi prometido para através do nascimento daquele povo. Jesus veio dos judeus, mas ele já veio, já cumpriu sua missão e agora nós somos testemunhas dele. Ou seja, a salvação pode vir também através de mim e de você, a partir do momento que falamos de quem é o Salvador. A partir do momento que nós nos posicionamos através do evangelismo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando falamos da presença do Senhor Jesus, daquilo no qual nos conquistou, que nós abrimos nosso coração e passamos a acreditar e ter como fé. Que o Senhor Jesus, ele veio, ele cumpriu sua missão, ele foi pregado naquela cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, agora ele habita com o Senhor no trono, à direita de Deus Pai, e assim nós podemos manifestar isso, manifestar a palavra de Deus, manifestar aquilo que ele fez da sua obra salvífica, para que outras pessoas também sejam alcançadas através disso. 3.2. Na salvação do seu povo. O povo de Israel sofreu por intermédio do cativeiro, mas em nenhum momento Deus desamparou o seu povo. Isaías profetizou que Ciro, o persa, Isaías capítulo 46, do verso 11 ao verso 13, que ele edificaria Jerusalém e o templo. Isaías capítulo 44, do verso 24 ao verso 22, está aí a referência.
Esdras capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que ele não receberia nem paga, ou seja, não receberia nenhum pagamento por isso, nem aceitaria presente para libertar os israelitas do cativeiro babilônico. E tudo isso foi profetizado 300 anos antes do seu nascimento. Lembra de que eu falei que Deus tem atributos incomunicáveis? A onisciência, a presciência dele saber das coisas antes daquilo que aconteça. Ou seja, ele já tinha profetizado através da sua onisciência, da sua presciência sobre Ciro, o persa, de que ele iria edificar Jerusalém, que iria contribuir para a salvação daquele povo, que acabaria o cativeiro para eles e tudo mais. Tudo isso foi profetizado 300 anos antes de Ciro nascer. Nosso Deus é um Deus soberano, ele é único. 3.3 nos decretos de juízos contra os inimigos de seu povo. O Senhor tem a capacidade de prever as coisas que ainda serão e tem poder de executar tudo aquilo que sai dos seus lábios. Ou seja, aqui novamente falando da presciência de Deus. Deus já sabia tudo o que iria acontecer, pois Deus tinha separado aquele povo pagão para servir de juízo, executar o seu juízo contra a nação de Israel, pois a nação de Israel tinha quebrado os mandamentos no qual o Senhor já tinha estabelecido por aquele povo. Aquele povo sabia exatamente que não deveria estar cultuando, não deveria ter se misturado. Foram pequenas coisas que eles foram abrindo mão com o decorrer do tempo. A gente vê lá atrás Salomão se casando com mulheres estrangeiras, sendo que Deus já tinha ordenado para aquele povo que não se casasse com mulheres estrangeiras, para não fazer exatamente isso, para que seus ídolos não entrassem no seu lar. Salomão foi lá. A gente vê inúmeras vezes o povo de Israel querendo imitar as nações vizinhas. A própria necessidade de pedir um rei foi por querer imitar as nações que estavam ao seu redor. Então a gente vê que esse povo era um povo muito inconstante, o que não difere de mim e de você, irmão. Tem dias que você está voando, está querendo pregar as multidões, está cheio do poder, cheio da presença, mas tem dia que você já não está mais tão disposto. Mas só que isso a gente precisa tratar no nosso dia a dia, através das disciplinas espirituais, através de oração, leitura bíblica, jejum. São disciplinas no qual todo cristão deve ter. Interessante que 100 anos antes da Babilônia tornar-se uma grande potência do mundo antigo, Deus já havia decretado o seu fim. Ou seja, Deus tinha separado aquele povo para cumprir o juízo em Israel, mas Deus não tinha desamparado aquela nação. Deus já tinha decretado o fim daquela nação que serviu de juízo para o povo de Israel. Então, nós vemos aqui a mão de Deus. Nós podemos ver que Deus decreta a sua justa justiça, o seu juízo, de forma justa, certo? Mas, em contrapartida, ele não pode deixar de ser quem ele é, pois Deus é grande em misericórdia. E ele não pode deixar de ser quem ele é. Então, mesmo aplicando o seu justo juízo naquela nação, Deus ainda tinha uma mão estendida para o povo de Israel. Fala, não, vocês não vão ser desamparados, eu não vou deixar vocês. E é exatamente assim na minha e na sua vida. Mesmo que nós estejamos passando um momento de juízo, de justo juízo da parte de Deus, ele não desamparou. Ele não deixou de estender a mão para mim e para você. A gente vê em Mateus capítulo 14, quando Pedro está lá, está tendo aquela tempestade, Pedro fala, Senhor, se és tu, que eu vá até o Senhor, que ele pede para andar sobre as águas. A gente vê que Pedro ele se distrai através da tempestade, mas a palavra vai dizer que imediatamente o Senhor estendeu a mão, no verso 31. Imediatamente, irmão. A mão do Senhor continua estendida para mim e para você. Ele não te desamparou no meio dessa angústia. Então, agora partindo para a nossa conclusão. Nós, como povo de Deus, podemos depositar nossa fé no Senhor sem recesso, sem pestanejar. Nós devemos confiar no Senhor Jesus, pois Ele derrama sua graça remidora em nossas vidas todos os dias, para que assim possamos nos aproximar dEle. Então, que os nossos corações não sejam tomados por ídolos que colocamos no lugar dEle. Muitas das vezes colocamos ídolos no lugar onde Deus deveria habitar nos nossos corações. Então, é o momento de nós separarmos o altar do nosso coração, tirar toda a idolatria aqui lá e permitir que o Senhor invada de forma grandiosa, de forma estupenda, de uma forma maravilhosa, que possamos entender a presença de Deus e sentir de forma abrasadora em nossos corações. Mas que possamos também
cada vez mais permitir que o Senhor reine em nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe. Antes de você ir, eu quero te convidar para seguir @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente e ativar as notificações do canal Crente Docente no YouTube. Que Deus te abençoe abundantemente.